Olá, meus amados irmãos, meus queridos amigos, a graça e a paz a todos. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre o tema nas necessidades, nas dificuldades da vida. O melhor remédio é a oração. Quero fundamentar essa nossa conversa no capítulo 12 de Atos, principalmente o verso 5, que diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O mal comum, o mal que tem afligido o mundo, deve aproximar e não afastar os necessitados. Uma árvore sozinha, ela é facilmente arrancada pelo vento, mas a árvore que vive lá na floresta, ela é protegida. Uma protege a outra. Se no mundo o lema unidos venceremos é bem falado, é bem conhecido, quanto mais entre aqueles que conhecem a Deus, entre os cristãos. Por isso, meus amados irmãos, nas batalhas, nas dificuldades da vida, essas que estamos passando agora e aquelas que porventura virão pela frente, nós devemos ouvir os gritos do grande general, que é Jesus: não se desesperem, se eu venci o mundo, vocês também irão vencer. Quando nós olhamos para o texto do capítulo 12 de Atos, a igreja primitiva, ela nos ensina que a direção de Deus deve ser prioridade nos momentos difíceis. Esta igreja, ao invés de dispersar, ela se reunia em busca da força e da direção de Deus, e de forma unânime ela se consolava nas perdas. Tiago, irmão de João, já havia sido morto por Herodes. Pedro estava sofrendo, preso, mas ainda estava vivo. E a oração, na busca por Deus, a igreja intercedia, por Pedro, que estava preso, aguardando a morte. E Deus apaziguava aqueles corações aflitos. Como Ele apaziguava antes, Ele também pode apaziguar hoje. Pedro, como já mencionei, estava preso, aguardando a morte. Todas as providências foram tomadas para que ele não escapasse. Haviam 4 escoltas, de 4 em 4 horas. Essas escoltas eram assim trocadas, e haviam 2 guardas fora da cela e 2 guardas dentro da cela, e esses que estavam dentro da cela estavam ao lado de Pedro, e Pedro acorrentado a eles. E enquanto isso, aguardando a morte, mesmo vigiado, com as mãos presas aos guardas, ele descansava e dormia, esperando em Deus. Quando nós olhamos para a cena, quando olhamos este fato que acontece no texto de Atos, a gente percebe que Deus consola, Deus concede descanso àquele que nele confia e pacientemente espera. A ação de Deus vai além do que se pode imaginar. Na triste noite, enquanto a igreja orava, vigiando, Pedro descansando, o Senhor abençoou, Deus mandou um anjo. A gente vê que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes Deus abençoa tanto aquele que pede, que parece que é um sonho. Pedro estava meio atordoado, porque o anjo colocou ele livre da prisão. Suas correntes foram soltas, a cela se abriu e ele foi caminhando a passos largos para fora. Ele só sentiu que estava livre depois que ele estava já lá fora. Assim como foi com Pedro, meus irmãos, após seguir as orientações do anjo liberto,
como se estivesse acordando de um sonho, assim também é conosco. O mesmo Deus que deixou a igreja primitiva maravilhada, hoje também se faz presente em nosso meio. Devemos refugiar nele. Basta que ao invés da dispersão, que ao invés do desespero, da amargura, a gente busque a Ele em oração, pedindo ao Senhor que em mesmo as tribulações possamos estar juntos, uns com os outros, orando, mesmo distantes, o Espírito Santo nos aproxima, buscando a presença e a paz do Senhor. É por isso que nós oramos, é por isso que nós estamos na presença dele sempre. Deus abençoe cada um em nome de Jesus, cada família em nome de Jesus, das necessidades da vida em nome de Jesus. Amém.